Até tem um ditado que eu sempre estou falando, que feito é melhor do que perfeito. Não espera estar perfeito para começar. Então já começa do jeito que você está e você vai desenvolvendo na jornada. E você tendo essa responsabilidade, uma semana o irmão vai falar, quero cantar esse hino. Aí se na sua igreja é uma igreja pentecostal e canta hino da harpa, o pastor já vai te passar uma relação de 4 hinos. Uns 2, 3 irmãos vai cantar hino avulso, vai te passar um hino também. Aí alguma irmã de algum grupo dos jovens, círculo de oração, adolescentes, sei lá qual grupo, também vai querer talvez cantar com você tocando. Aí você vai tirando, opa, eu tenho que tirar 8 hinos para essa semana, é muita coisa. Mas você tem aquela responsabilidade. Então você vai se dedicar, vai estudar os hinos e aí você vai tocar na igreja. Na outra semana não tem descanso. Já tem mais 4 hinos da harpa diferente, tem outro irmão querendo cantar outro hino, todo mundo cobrando. O que você tem que fazer? Estudar mais 10 hinos, 8, 10 hinos naquela semana. E vai indo no montante, dentro de 3 meses, você já é capaz de tocar fluente na sua igreja. Você já vai estar conhecendo a grande maioria dos hinos e automaticamente, por você estar tendo contato com o seu instrumento, você também vai conseguir estar tendo grandes resultados, porque você vai estar praticando o tempo todo, não tem como você não aprender. E automaticamente lá, uma hora ou outra, o pastor vai cantar um hino, você vai ter que achar de ouvido, provavelmente não vai dar conta, mas ao longo do tempo você vai desenvolvendo até que vai chegar um momento que você vai aprender a tocar de ouvido. Essa é a jornada, essa é a trilha que eu segui e que eu aprendi. Mas e se eu não souber tocar o hino, professor? Simplesmente não toca. Talvez na sua igreja não tenha ninguém tocando hoje. Então começa a tocar o que você sabe. E o que você não sabe, simplesmente não toca. Eu lembro de tocar na igreja alguns hinos, me preparar, seguir exatamente essa linha que eu estou trazendo aqui para vocês. E ter alguns momentos do pastor cantar um hino que eu nunca ouvi na vida, ou até então eu não tinha experiência de saber tocar de ouvido, ele cantar o hino inteiro. E vocês sabem que alguns hinos da harpa cristã são muito longos. Eles têm muitas estrofes e refrão que fica repetindo, e o pastor começar a cantar um hino que tinha 5 minutos e eu ficar procurando o tom, e ele acabar o hino e eu nem sequer achar o tom do hino. Eu levar todo esse tempo para me encontrar o tom do hino. E hoje em dia, vocês, quem já segue a gente há mais tempo, deve já ter visto o desafio que eu fiz com a Geice, foi uma aula que a gente fez, que foi o desafio do ouvido. Eu encontro o tom do hino em 5 segundos no máximo. Como que eu consigo agora encontrar tão rápido o tom de um hino, sendo que antes o pastor cantava um hino que tinha 5 minutos e eu nem sequer achava o tom? Justamente porque eu adquiri experiência. Quanto mais você repete, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, mais resultado você tem, mais seu ouvido desenvolve, mais a sua técnica desenvolve e melhor você se torna. Agora para pensar. Reflita junto comigo. Na sua igreja talvez não tenha músico, ou tem músico, mas eles não valorizam, não vai todos os cultos. Você vê que sempre tem um culto que se tivesse um teclado ali, ajudaria muito. Você tem um sonho de aprender. E por que você ainda não aprendeu? O que te impede de realmente estar tocando na igreja? O que está te limitando até então? Normalmente é você não ter um caminho, você não saber o que estudar. E você vai deixar isso acontecer por mais quanto tempo? Talvez você vai passar a vida inteira frustrado ou frustrada e nunca vai conseguir realizar esse sonho. Porque do jeito que vocês estão fazendo ou que você está fazendo, talvez não é o jeito certo. E por isso você ainda não conseguiu ter resultado. Você ter medo de começar a tocar na igreja vai te impedir de realmente estar adorando a Deus. Só que, a partir do momento que você tem a consciência, olha só como que é diferente. Que você entende. Eu posso começar a tocar na igreja, mesmo não estando preparado, mas eu vou ter as vantagens de você começar a tocar na igreja mesmo sem saber tocar de ouvido. Primeiro, você vai ter a oportunidade de estar ajudando a sua congregação, não vai estar precisando mais de músicos, você vai ter a oportunidade de aprender novos hinos, porque você automaticamente vai ter que estar sempre tirando novos hinos, os pedidos dos irmãos. Você vai estar tendo a oportunidade de praticamente a semana inteira estar tocando e desenvolvendo na parte técnica, e automaticamente você também vai ter a oportunidade de estar desenvolvendo o seu ouvido na prática. Agora pensa, em casa, quando que a gente vai fazer isso? Como que você treina o ouvido em casa? Alguém vai cantar para você e você vai procurar? Ninguém faz esse treino. Agora na igreja você é obrigado a fazer, porque o pastor começa a cantar e você tem que sair correndo atrás e tentar achar o tom. Ah, mas se eu não conseguir achar? Não tem problema, no próximo você tenta de novo. E se eu não achar no próximo, você tenta no próximo.
Até quando? Até você conseguir aprender. Foi assim comigo. Então não estou falando algo que é um achismo, que eu estou tirando da minha imaginação. É o que aconteceu comigo e é o que aconteceu com grande parte dos meus alunos. Tem até um depoimento de uma aluna nossa que é muito legal, inclusive está disponível aqui, eu acho que eu vou postar essa semana de novo, que eu nem sabia que ela tocava de ouvido. Ela começou a estudar, ela conta a história dela, ela estava frustrada com o teclado, estava prestes a desistir. E aí, nesse meio tempo que ela estava prestes a desistir, achava que não ia conseguir aprender, o que aconteceu, gente? Ela começou a estudar com o nosso método, ter um plano de estudo e automaticamente, rapidamente, ela começou a tocar na igreja. E sabe o que é o mais legal? O marido dela também tocava. Ela começou a aprender, começou a desenvolver e no final das contas a gente descobriu que ela já estava tocando de ouvido. Eu nem sabia que ela já tinha desenvolvido o ouvido. E o mais legal de tudo isso, ela falou, hoje em dia meu ouvido está tão bom que eu encontro o tom mais rápido do que meu marido, que já tocava mais tempo que eu. Isso mostra que se você sabe estudar e você segue esse passo a passo, esse plano que eu estou apresentando para vocês, não tem como você não ter resultado. Mas, enquanto você não tiver essa percepção, vocês vão ter resistência para poder estar realmente não só ouvindo o que eu estou falando, mas seguindo. Porque é muito fácil vocês assistir essas aulas, ouvir, achar interessante, mas não mudar os hábitos de vocês, ou não fazer nada diferente. Eu já falei algumas vezes que a definição para quem é insano é uma pessoa que faz a mesma coisa o tempo todo e espera resultados diferentes. Se a forma que você fez não deu resultado, me dê a oportunidade de te mostrar um caminho. Professor, mas por que você insiste tanto em tornar nós músicos preparados para tocar na igreja? Por que você faz tudo isso? Por que você está aqui trazendo sempre conteúdos novos para a gente? Por que você sempre está insistindo em a gente seguir um método? Porque eu sei que funciona. Mas o principal é porque eu sei que o reino de Deus está precisando. E muita gente sempre comenta comigo que na igreja dela não tem músico. Aqui, em frente de casa, na avenida onde eu moro, tem umas 10 a 15 igrejas. A grande maioria não tem músicos nenhum. O meu cunhado, que é o irmão da minha esposa, ele é pastor também. Na igreja dele, a maior parte das igrejas que ele foi, que às vezes ele era transferido, não tinha músico nenhum. Inclusive eu estava conversando com ele agora, ele foi transferido para um bairro chamado de Maria da Graça, que é aqui pertinho do meu bairro, e lá era uma banda que eu até comentei já algumas vezes, que era uma banda excepcional que a gente tinha. Daqui do setor, da região dos bairros mais próximos, era onde tinha uma das melhores bandas até então. Era a banda aqui da minha igreja e a banda de lá. As outras já nem tinham músicos e as poucas que tinham os músicos não eram bons. E lá era uma igreja que tinha muitos músicos bons. Agora que ele assumiu, ele falou que só tá um irmão da guitarra tocando, que é o Levi, que é um grande amigo meu, só tá ele. Os outros músicos não tem nenhum mais. É justamente por conta disso que eu estou aqui e tudo isso que eu faço é justamente em prol do reino de Deus. Porque eu quero formar vocês, mostrar o caminho certo, quero ajudar vocês a chegar nesse objetivo. Porque uma pessoa que assistir a aula, seguir o plano e aprender e começar a tocar na igreja, é uma igreja a menos que vai estar precisando de músicos. É uma história que é muito legal, que eu gosto muito, que é a história do elefante e do passarinho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sou exatamente o passarinho dessa história. Estava pegando fogo na selva e todo mundo correndo, os bichos, um tentando ajudar, outro tentando fugir para sobreviver. E o elefante grandão ia lá, pegava água no lago, jogava no fogo e ele viu que não estava resolvendo, tentando fugir, aquele desespero todo. Aí ele olhou para o passarinho pequenininho desse tamanho, ia lá no lago, ele pegava uma gotinha de água e jogava lá na selva. Aí ele voltava, pegava uma gotinha e jogava lá na selva. Aí o elefante chegou perto dele e falou: passarinho, você é louco, o que você está fazendo? Você não percebe que o que você está fazendo não vai fazer diferença nenhuma nesse fogo todo que está acontecendo? E qual foi a resposta do passarinho? Ele falou: eu sei que eu não estou fazendo tanta diferença assim. Uma gotinha talvez não faça tanta diferença, mas eu estou fazendo a minha parte. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou aqui não é por todos os nossos seguidores. Se juntar todas as nossas redes sociais, eu creio que beiram uns 250 mil seguidores a 300 mil. Que a gente tem outros canais também. Mas eu não estou aqui por todos eles.
Eu estou aqui por uma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, já é uma igreja que não vai estar precisando de músicos. Se eu ajudar 2 pessoas, já é 2 igrejas que não vai estar precisando de músicos. Por isso que eu falo para vocês da importância de vocês não só assistir essas aulas, mas vocês também pegar esse conteúdo e compartilhar com o grupo da sua igreja. Porque eu tenho certeza que tem muitos irmãos lá que também têm esse desejo de aprender. Mas talvez eles não conhecem nosso conteúdo, talvez eles acham que não são capazes de aprender, tem algumas crenças que impedem com que eles consigam aprender. E nisso, a obra de Deus continua precisando de músicos e a gente não fazendo nada. Então eu estou aqui para fazer a mesma coisa que o passarinho. Talvez eu estou simplesmente jogando uma gotinha numa selva pegando fogo. Mas eu estou fazendo a minha parte. E se você quiser ajudar nessa missão, nesse propósito que eu tenho, é só você pegar o link e convidar outra pessoa para estar participando aqui junto com vocês.